Olá, está no ar mais uma edição do Brasília ao Vivo e nós recebemos em nosso estúdio o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro. Boa noite, senador. Boa noite. O senhor assume agora a vaga do ex-senador Marcelo Crivella, que foi para o Ministério da Pesca. Os projetos do senador Crivella vão continuar sendo defendidos pelo senhor no Senado? Certamente. Eu fui perguntado, né, uma vez assumindo o mandato, quais serão os seus primeiros atos, os seus primeiros projetos, enfim. Mas eu disse, o meu primeiro ato, ou os meus primeiros atos, vai ser exatamente, primeiro, tomar conhecimento dos projetos do senador. Quer dizer, alguns eu conheço, não conheço a fundo, mas eu quero conhecer todos os projetos e saber o trâmite de cada um. Aonde estão os projetos, que comissão eles estão, e eu quero defendê-los. Quero, seja nas comissões, seja em plenário, eu quero defendê-los para aprová-los, porque eu tenho certeza que os projetos são bons, projetos que defendem os trabalhadores, projetos que são bons para o país. Então, o primeiro passo, ou os primeiros passos, vão ser nessa direção. Como é que o senhor viu a ida do senador Crivella para o Ministério da Pesca? Pegou o senhor de surpresa? Como ele mesmo disse, ele também foi surpreendido, né? Dizer que nós não esperávamos que ele assumisse um ministério não é verdade. Claro que ele foi sempre a indicação do partido para isso, ele sempre foi o nome do partido. Logo após a eleição da presidenta Dilma, eu e o deputado Vitor Paulo, então presidente nacional do PRB, nós tivemos uma reunião com o Dutra, que foi um dos coordenadores da campanha da Dilma, né? E o nosso nome indicado foi o Crivella. Então o PRB, ele sempre quis a participação no primeiro escalão, claro, participar do governo, nós somos base, aliados, o PRB sempre foi um aliado de primeira mão, o próprio senador também. Então, o nome dele sempre foi o nome indicado para um ministério. Agora, a surpresa foi no momento, porque nos últimos meses, né, tantos nomes, tantas mudanças... Tantos partidos cobiçando também participação mais efetiva? E no momento de calmaria, né, de repente, o senador é indicado ministro. Ele foi tomado de surpresa, a imprensa foi tomada de surpresa, porque antes do Planalto realmente afirmar, eu não vi em jornais, em lugar nenhum. Ninguém esperava, ninguém comentou. Nada a respeito disso. Agora, senador, aumenta também a responsabilidade do PRB, né? Como nós dissemos, vários partidos da base aliada reivindicam uma participação mais efetiva e agora o PRB assume o Ministério da Pesca, que em princípio parece um ministério pequeno, mas é de uma responsabilidade grande, porque há vários projetos, vários convênios com pescadores em todo o país. A responsabilidade, claro, aumenta. Mas eu vou fazer das palavras da presidenta, as minhas palavras. Ela disse no discurso de posse do ministro, o PRB não está entrando no governo, o PRB está voltando para o governo. Porque nós já tivemos secretaria com status de ministério e tínhamos o vice-presidente, o nosso querido José Alencar. Então o PRB está voltando. O fato dos partidos e outros partidos desejarem o mesmo ministério, outros ministérios, isso é normal dentro da política, dentro do governo. Mas o PRB está voltando para o governo. E a questão do Ministério da Pesca, você bem colocou, eu até digo que ele parece que é pequeno. O ministério pode ser pequeno hoje, de repente, em estrutura, em tamanho, em recursos, mas o setor é muito grande. Na verdade, o setor é gigantesco. Eu tenho conversado com o ministro, estive com ele no Rio de Janeiro, visitando em Itaguaí uma colônia de pescadores, isso já foi divulgado. No Rio de Janeiro. E ali nós vimos a situação. Então, os números que ele tem me dado, sabe, os projetos, os planos. Então, o Ministério pode ser pequeno, mas com certeza, como eu disse, o setor é grandioso, o Brasil é grande e somos apenas o 23º em pesca no mundo. Então podemos crescer muito e eu tenho certeza que o PRB, através do nosso ministro, vai apresentar e vai desempenhar um trabalho muito bom nesse setor. Por falar em projetos e planos, como é que é a sua posição em relação
a esse projeto dos royalties, divisão dos royalties do petróleo? Porque o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, estados produtores, se vêem numa situação complicada, uma vez que outros estados querem também fazer parte desses recursos que virão do pré-sal. O que o senhor defende? É claro que as pessoas já de imediato podem pensar o seguinte, ou já estão pensando o seguinte, bom, ele é do Rio de Janeiro, claro que ele vai ser contra. Mas a questão não é só por ser do Rio de Janeiro, não. Primeiro, a questão constitucional, onde eu sou contra esse modelo que está aí, porque ele muda, ele altera os contratos já assinados. Então, você fere aí o Estado jurídico perfeito. Por isso que nós já declaramos, eu fui voto vencido na Câmara em 2010, quando foi a emenda Ibsen votada, né? Depois ela foi para o Senado, teve a emenda do senador Pedro Simão também. Então, eu fui voto vencido. Se nós somarmos os votos, eu não tenho os números exatos agora, mas eu sei que São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro totalizam 126 votos de deputados. Se puxarmos aí os dados, eu creio que naquela votação da Câmara nós não tivemos 126 votos a favor, pelo que está na minha memória. O que explica isso? Explica o seguinte, no Rio de Janeiro nós tivemos um voto só contra, que foi depois justificado que foi por engano. No Espírito Santo nós tivemos 100%. Faltou alguns votos de São Paulo, eu creio. Então, essa questão que eu sou totalmente contra. E como nós já temos uma posição, os deputados do Rio, os senadores do Rio, o próprio senador, hoje ministro Crivella, ele tem essa posição também. Se nós perdermos no voto agora, nós vamos direto ao Supremo. Não tem como. O senhor acredita que o Estado sai perdendo se for aprovado o projeto do jeito que está, nessa divisão com todos os estados da federação? O que vai acarretar para a economia do Rio de Janeiro? Olha, vai causar um problema terrível, principalmente, volto, se mexer no que está agora contratado. Porque nós temos a situação, uma vez aprovado o projeto que aí está, então ele traz mudanças agora e mudanças a partir de 2020, que aí é a produção do pré-sal. Então, qual é a minha posição? E creio que é a posição de todos. O Rio, não é que o Rio quer ficar com tudo, porque o Rio, principalmente o Rio, por ser o maior produtor do Brasil, ele é visto e às vezes apresentado como vilão nessa história. O Rio quer tudo para si, o Rio quer tudo. Eu ouvi deputados falando assim, vocês querem tudo e tal. Mas, na verdade, não é isso. Nós podemos discutir 2020. Não tem nenhum problema. É uma riqueza nova, é a riqueza do Brasil. Poxa, eu cresci convivendo com a dificuldade da gasolina. No meu tempo de adolescência, postos não abriam no final de semana, houve racionamento. O Brasil, a gente só ouvia dizer que o Brasil, a dívida externa do Brasil nunca seria paga. E hoje a situação é totalmente diferente. Hoje nós temos crédito junto ao FMI, emprestamos dinheiro ao FMI. Hoje nós temos aí, já somos bem posicionados na produção de petróleo e com pré-sal, dependendo, se for além das expectativas do que já existe, nós podemos nos tornar entre os 4 e talvez o 3º produtor de petróleo do mundo. Então é uma riqueza nova. Então a questão não é não dividir, o Rio querer tudo para si. Vamos dividir de uma maneira melhor. Vamos pensar, vamos chegar num consenso. Os números mostram de como está hoje, como fica imediatamente após a aprovação. E 2020 mostra uma perda muito grande. Se houver condições de diálogo no Congresso para isso? Olha, ou o lobby dos outros estados vai ser mais forte? O lobby, e também eu tenho dito o seguinte, esse debate, ele me pareceu, na ocasião, ele pareceu um pouquinho político-eleitoreiro. Porque, é claro, é uma coisa que, aos ouvidos do povo, dos estados não produtores, é uma coisa muito boa. Pô, vai trazer riqueza, eu vou lutar pela riqueza do nosso estado. É justo, faz parte da política. Senador, a gente vai fazer um pequeno intervalo, voltamos em instantes. Brasília ao vivo, volta já já. Brasília ao vivo já está de volta, recebendo esta noite aqui em nosso estúdio o senador do PRB do Rio de Janeiro, Eduardo Lopes. Senador, retomando a questão dos royalties do petróleo,
traduzindo em números, qual seria o prejuízo para Estado e municípios produtores? Os municípios produtores hoje, eles recebem 26,25% do royalty. Aprovado esse projeto, cai para 17%. E a partir de 2020 cai para 4%. Quer dizer, vai haver um impacto enorme aí e negativo para esses municípios. Quer dizer, imagine agora os nossos telespectadores, dá para se fazer uma conta imediata, né? Imagina o meu salário hoje, ele cair de 8 pontos, quase 10%. Quase 10% imediatamente, e a longo longo prazo... E a longo prazo, de 26,25% para 4%. Quer dizer, 22% de diferença. 22%. Isso falando no município produtor. Quer dizer, que vivem da economia do petróleo. Vivem da economia e é o principal afetado pela exploração do petróleo. Porque o royalty é isso. E os estados produtores, como o Rio de Janeiro, ele cai de 26,25%, ele cai para 20%. Imediatamente após a aprovação e a partir de 2020 também. Então ele perde 6,25%. Imagina o que é isso numa receita de um estado onde esse dinheiro é usado para a saúde, é usado para... é um dinheiro já direcionado. Então você afeta diretamente. O prejuízo realmente é grande. Por falar em setores econômicos, o senhor defende alguns pontos específicos para a questão da reciclagem. O que seriam esses pontos? Eu fui procurado e conversei muito com as pessoas ligadas ao setor produtivo do reciclado, e eu não sabia disso. Tomei conhecimento a partir de conversar com essas pessoas. O setor produtivo do reciclado ele é taxado como setor produtivo normal. Está aí a razão porque o produto reciclado é caro. Pode observar que todo produto reciclado é caro. E deveria ser o contrário, uma vez que... Deveria ser exatamente o contrário. Faz muito bem ao meio ambiente. Você está salvando... Hoje é consciência mundial isso. Nós estamos às portas do Rio +20. Então, a partir de ouvir o setor, o que eu comecei a pensar? Claro que você falar, existe até uma PEC do senador Bonhauser, que ela trata da isenção de impostos para o setor. É um pouco complicado. Eu não defendo 8 ou 80. Eu tenho consciência que o setor, ou ele deve ter compensações, ou ele deve ter menos taxação, ou alguns subsídios. Nós vamos estudar isso. Por isso que eu quero trazer para o debate. Eu vou trazer na tribuna do Senado, eu vou começar a trazer o assunto para começar a ouvir ideias. Eu não tenho a ideia perfeita formada, mas eu penso em compensações para o setor. O que eu não concordo é o setor que está ajudando a salvar o planeta, tirando o produto que polui, que degrada, tornando ele em novos produtos e ser taxado como a produção normal, como o setor produtivo normal. Então é isso que nós vamos começar a conversar. Eu quero ver o que o Brasil pensa. Não só o setor, mas o que o Brasil pensa. Nós vamos para o Rio +20. Eu fui indicado ontem, eu vou fazer parte da subcomissão do Rio +20. Como é que estão os preparativos? Nós temos o PRB Verde, nossa militância, né? O PRB Verde que hoje assumiu a presidência. O presidente hoje é o professor Sérgio Lemberg, que foi secretário de Meio Ambiente em Seropédica, um cientista, um pesquisador. E nós vamos apresentar no Rio +20, e eu vou apresentar aqui no Senado, a tecnologia que ele, juntamente com pesquisadores e cientistas, ele vem aperfeiçoando e desenvolvendo, que é o tratamento de esgoto por meio eletrolítico. Como é que funciona isso, senador? O tratamento eletrolítico de esgoto e resíduos, ele quebra as moléculas, ele separa as moléculas da água e do resíduo. E isso de forma rápida. E nós temos estrutura já para aplicar esse projeto? Na verdade, a estrutura... Vamos pensar hoje numa estação de tratamento normal, como nós conhecemos, onde tem aqueles grandes reservatórios de concreto. O Rio de Janeiro conhece bem isso, o povo do Rio de Janeiro, porque nós temos ali a estação Alegria, perto do Fundão. Uhum. É uma estação gigantesca. Aquilo custou milhões e milhões. E como diz o professor,
ali o esgoto ele não é tratado, ele é maltratado. E tem a questão da Baía da Guanabara, que está sempre sofrendo projetos aí de tentativa de despoluição e parece que nunca acontece por inteiro. E a questão aí, como você falou, a estrutura. Então, tomemos, por exemplo, a estação lá de tratamento de Alegria. Para você construir uma estação de tratamento eletrolítico, você precisa de 10 vezes menos espaço do que aquilo. O custo também é 10 vezes menos. E o resultado é eficiente. E o resultado é eficiente. Eu acompanhei os testes de laboratório e você pega a água com resíduo, você submete ela ao tratamento eletrolítico, a água separa do resíduo em questão de segundos. E a água, quebra-se as moléculas, o resíduo flutua, floca e nunca mais se mistura com a água. Nunca mais. Quebrou as moléculas, nunca mais se mistura. E a água, você, no tratamento, quando separar, quebrar as moléculas e o resíduo flutuar, você vem com uma pá, você tira o resíduo da superfície e a água já volta imediatamente para o reuso. Já pode ser lançada no rio novamente para reuso industrial. O senhor vai trabalhar por esse tema no Congresso? Vou trabalhar nisso para o Brasil inteiro. Vou apresentar isso ao Brasil, vou promover audiência pública com o professor. Ele hoje, como eu disse, é o presidente do PRB Verde e presidente nacional do PRB Verde, e ele vai estar no Rio+20 apresentando isso para o mundo também. Então, eu vou apresentar o Brasil, vou promover audiência pública no Senado, vou trazer o professor e as pessoas vão conhecer. Você ocupa 10 vezes menos espaço e um custo 10, ou até, às vezes até mais do que isso. O custo é baixo e a eficiência é completa. Ok, senador, a gente faz mais um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho com o terceiro bloco do Brasília ao Vivo. Até já. Brasília ao Vivo já está de volta com o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro. Como é que o partido está se preparando para as eleições municipais desse ano? Já existe uma expectativa de composição de chapa, vai de candidatura própria? Como é que está a questão do PRB no Rio, senador? Eu sou vice-presidente do partido no Rio de Janeiro. Nós temos candidaturas próprias. Nós temos hoje lá 14 candidaturas à prefeitura e 25 candidaturas à vice-prefeitura. Temos em alguns lugares já estamos conversando para ter o apoio formal também, mas então hoje para o executivo nós temos 40 candidatos, 39 candidatos, 14 para prefeitos e 25 para vice-prefeitura. A perspectiva é de expansão do partido em todo o país? Ah, sim. Todo o país, eu creio que o PRB ele vai alcançar resultados expressivos. Você falou também da questão do executivo, mas também na questão da chapa de vereadores. O partido está bem montado no Rio de Janeiro e conversando com os colegas de São Paulo também. O partido está bem montado, se preparando para a eleição e, como eu disse, eu creio que os números vão ser expressivos. Como é que o senhor analisa agora o diálogo do Rio de Janeiro com o governo federal? Porque houve uma época quando o ex-governador Garotinho era o chefe do Executivo Estadual, havia um problema com a União em relação ao governo do presidente Lula. Essa questão com o Sérgio Cabral, com o Eduardo Paes, melhorou em algum aspecto o diálogo do Rio com o governo federal? Olha, sem dúvidas, o povo do Rio de Janeiro percebe isso. Inclusive, no meu discurso, de posse, eu falei sobre isso, me dirigindo ao governador e ao prefeito, eu disse, eu quero somar forças com vocês. E esse é o slogan lá, né? O Rio de Janeiro somando forças. E os resultados são visíveis. Olha, o Rio de Janeiro está vivendo o melhor momento da sua história. Para se ter uma ideia, no Rio de Janeiro hoje, o Rio de Janeiro está recebendo investimentos, vai receber ao longo do tempo, de em torno de 180 bilhões de dólares estão sendo investidos no Rio de Janeiro, tanto da iniciativa privada como da pública. Teremos a Copa, a Olimpíada, mas não é só isso. Em todo o estado, um pouco mais, 180 bilhões de dólares. Se nós pegarmos a área do Rio de Janeiro em quilômetros quadrados e dividirmos pelo valor dos investimentos, nós chegamos aí a 4,5 milhões de dólares por quilômetro quadrado. É o maior investimento, não há em lugar nenhum no mundo investimentos como os que estão acontecendo no Rio.
E eu tenho certeza que é graças a essa união do poder estadual, do poder municipal, principalmente na capital, e do governo federal. Eu não tenho dúvidas que foi positivo, está sendo e vai continuar sendo, porque, como eu disse, eu vou somar forças com o nosso governador, vou somar forças com o nosso prefeito, Eduardo Paes, e já me coloquei à disposição da presidenta Dilma e disse que ela pode contar comigo porque eu vou apoiar o seu governo. O senhor já teve uma experiência na Câmara Federal e agora assume o Senado. Como é que o senhor vai atuar nesse mandato agora, nesse próximo desafio aí? Qual será a sua linha de atuação lá no Legislativo Federal? Olha, como o ministro disse, nosso ministro Crivella, e nós somos da mesma origem, temos o mesmo pensamento em muitas coisas, eu vou trabalhar e trabalhar muito em favor do meu estado, do Rio de Janeiro, do Brasil, mas a minha linha de trabalho vai ser sempre como ensinou e nós já aprendemos, sempre pensando nos outros, para servir. Eu sou um senador hoje, com muita honra, substituindo o nosso querido ministro, com muita honra, mas eu quero ser um senador e estou aqui para servir o povo brasileiro. Ok, senador, mais uma vez, obrigado pela presença, boa sorte aí nesse próximo desafio no Senado Federal e quando o senhor quiser, estamos aqui à disposição. Ok, obrigado. Brasília ao Vivo fica por aqui e a gente volta numa próxima edição. Você continua na Record News, jornalismo 24 horas de plantão.